Olá, eu sou Marli Martins e quero conversar com você a respeito da necessidade de cultivar uma vida extraordinária. Quero pedir, curta esse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas que buscam construir uma vida cada vez melhor. Hoje eu estava numa loja aqui na cidade de São Paulo e aí durante o meu atendimento lá chegou um jovem cego, apenas com um suporte onde que ele se localizava no ambiente, percebia se tinha objetos na sua frente e onde que era a porta, o espaço e tudo mais. E esse jovem cego estava vendendo chocolate. Ele ofereceu chocolate para os presentes, depois atravessou a avenida, foi para uma loja na frente vender também chocolate. E uma senhora conversava, a gente começou a discutir como que ele conseguia saber que lá na frente ali era um comércio também, foi oferecer o seu chocolate e tudo mais. E depois eu fiquei pensando sobre isso, porque quando uma pessoa não tem a visão, ela é despertada para outras sensibilidades dos seus órgãos, do seu sentido. Por exemplo, por não ter a visão, aguça mais a audição, a percepção corporal, a necessidade de se localizar no espaço, uma vez que não é a visão que direciona. E dessa forma eu fiquei pensando, qual percepção que direciona a minha vida, a minha trajetória, a minha caminhada e as minhas decisões? E eu parei para perceber que durante a minha vida, muitas vezes, eu esperei que o outro aprovasse o meu caminho para que eu pudesse seguir em frente. Outras vezes, eu esperei um estímulo, um incentivo do outro, busquei que mais pessoas seguissem aquele mesmo caminho para que eu pudesse sentir mais segura nessa minha trajetória. Outras vezes eu deixei de seguir o meu caminho. Por quê? Porque não tinha outras pessoas que comungavam dos meus ideais. Só que a questão importante que eu percebi foi que o deixar de seguir o meu próprio caminho, o deixar de seguir a minha trajetória, deixar de seguir aquilo que é desejo, que é anseio genuíno da minha alma, aquilo que é sonho, que o meu corpo, que a minha mente, os meus desejos convergem para aquilo, é deixar de seguir aquilo que é único meu, aquilo que é contribuição minha particular para a minha vida. Então, eu te pergunto, como você vivencia isso? Compartilha nos comentários aí. Como é a sua trajetória? Você consegue ser fiel a si mesmo? Consegue ser fiel ao seu sonho, ao seu projeto, à sua própria vida? Você se considera você mesmo o maior responsável pela sua felicidade? Ou apenas uma crítica, um olhar de reprovação,
uma situação inesperada te tira do prumo, te deixa confusa, te deixa perdido na vida. Qual é o parâmetro da sua decisão? Qual o parâmetro daquilo que te dá segurança para a sua caminhada? Como você se percebe no mundo? E eu fiquei pensando e cheguei à seguinte conclusão: cada pessoa tem a sua particularidade a contribuir nesse mundo do meu Deus. Que esperar pelo outro é atrasar o meu caminho, porque o caminho do outro pode ser totalmente outro. De repente, às vezes, aquela pessoa, por mais querida que seja, nesse momento, o melhor que eu possa fazer por nós dois é seguir em caminhos paralelos, eu no meu e respeitando o dele. Não precisa abrir mão daquilo que é importante para mim, nem um outro, mas podemos andar cada um no seu caminho, construir o seu próprio destino. De repente, lá na frente, aquelas ruas que eram paralelas pode chegar em uma grande avenida. Aí sim, nessa nova fase, nessa onde já estamos mais maduros, já estamos mais preparados, se torna possível sim, de fato, caminhar junto. E também buscar apoio no outro é achar muitas vezes que o outro sabe mais do que a gente. Só que é próprio do ser humano que está nessa vivência terrena a fragmentação emocional, espiritual, humana. Porque as condições terrenas de desenvolvimento pessoal estão crescendo a vários níveis, a vários patamares, mas não está longe de chegar do ideal. Cada pessoa não recebe no seu nascimento aquilo que é o ideal e de repente a própria criança, para chegar no limiar razoável de convivência, precisa trilhar a sua própria trajetória, que independe dos pais, independe da percepção e da própria experiência do pai e da mãe, que muitas vezes não é só falar, não adianta, é preciso liberar o seu filho para ele possa construir a sua própria vivência e experiência. O meu amor não é capaz de suprir a dor do outro. Porque há escuridões na nossa alma que só nós mesmos podemos olhar para a luz e deixar a luz entrar e iluminar a nossa alma. Ninguém nos preenche. Ninguém é capaz de satisfazer, por mais amor que podemos receber. Pelo contrário, quantas famílias, quantas pessoas nasceram em berços abastados, mas se acomodaram, foram buscar em drogas, em outras situações, as satisfações, o preenchimento, a unicidade do seu ser que é fragmentado.
Às vezes, a dificuldade, o desafio é um combustível, é um estímulo para que você possa ser mais, para que você possa desenvolver mais, para você possa trabalhar no autoconhecimento, no limite da sua capacidade, no seu limite. E não adianta olhar para o lado, buscar aqui, buscar ali, porque a resposta, meu caro, está dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso querer, dentro do que nos satisfaz. E da mesma forma, por mais que mulheres amam os seus esposos, o esposo ama sua filha, ou quem quer que seja, te ofereça o amor incondicional. Deus dá a todo ser humano o amor incondicional. Mas aquilo que vai curar a nossa ferida, aquilo que vai costurar aquilo que está rasgado dentro de nós, aquilo que foi ferido durante as experiências traumáticas, quem vai resolver isso? Quem vai realizar o milagre da nossa vida? Quem? Adianta buscar em fora? Adianta buscar no outro? Adianta ir em atendimento terapêutico se queremos fugir de nós mesmos? O caminho é a sintonia consigo. É a presença consigo mesmo, com a sua vida, com a sua trajetória, com a sua própria caminhada. É encontrar naquilo que é dificuldade, naquilo que é um problema, como desafio, como estímulo, como um impulso para você dar um passo mais à frente, porque não podemos parar. É preciso seguir em frente, assim como a semente, se não ver a luz do sol, se não ter adubo, não ter água, não estiver na terra, ela não vai se desenvolver. Assim também somos nós. Nós precisamos nos deixar na terra da vida, deixar a luz do sol entrar através dos nossos olhos, iluminar as escuridões da nossa alma. A busca não é transformar, ajudar, colaborar o outro, mas o catolicismo demorou a entender a fala de Jesus, que era amar o próximo como a si mesmo. Quantos séculos o ser humano amou o próximo, dedicou para o outro? As mães desenvolviam aquele altruísmo, viver para os filhos. A minha mãe teve 12 filhos, viveu totalmente dedicada aos filhos. Não teve a experiência do autocuidado, de poder usufruir das coisas para ela, totalmente dedicado. E quantas mulheres, até com poucos filhos, sempre pensando no melhor para o filho, sempre dando o seu 100%, e os filhos ali ainda reclamando, acham que ainda não é o suficiente. A questão é culpa do filho mal agradecido? É culpa da mãe?
É culpa da própria ignorância e do momento que é vivenciado. Claro que tudo está sempre certo. Tudo no momento certo vai ser transformado e tudo é válido, porque Deus é bom o tempo todo. Deus valoriza cada ato, inclusive quando nós erramos, quando nós não entendemos e seguimos determinado caminho. Tudo valeu a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, já dizia o poeta. Tudo vale a pena. O amor de Deus é aquele sopro da vida que estimula a continuidade da existência humana e faz a todo tempo despertar a consciência, despertar o entendimento e ver que valeu a pena a experiência do passado, mas vale a pena acrescentar um conhecimento na experiência. Não só repetir os programas da sua vida. Se você foi abusado na sua infância, se você foi desrespeitado, desmerecido, em determinado da vida você tem que olhar nos olhos e falar: a partir de hoje eu me valorizo. A partir de hoje eu ofereço para mim mesma, para mim mesmo, o respeito, o amor próprio e a valorização. A partir de hoje, eu posso parar de não esperar que o outro valorize o meu trabalho. Porque às vezes o outro está preocupado com seus próprios problemas, com as suas próprias necessidades e nem percebe que essa é uma minha. E a única obrigação, a única pessoa que tem a obrigação de valorizar o meu trabalho, aquilo que eu faço, sou eu mesma. Sou eu mesma que devo ser a primeira a entender as minhas lutas, os meus desafios, as dores que eu já passei e o quanto custou eu estar até aqui, o quanto que eu passei por noites escuras da minha alma, os desafios da minha existência. E às vezes a gente busca que o outro nos entende, mas existem situações na nossa vida, na nossa vivência terrena, onde que vivenciamos a solitude. Há momentos que é só você e Deus. Há momento que você até tenta falar com seu cônjuge, você tenta ligar ou conversar com o irmão, com um amigo, com um familiar. Mas por mais que você fale, tenta até desenhar, mas o outro não entende. Às vezes diz: acha, isso não é nada. Eu já passei por coisas piores. Ah, fulano, você está reclamando de barriga cheia. Sua vida é muito boa. Mas só você entende a sua própria trajetória. E existem situações que nem adianta falar. Precisa da hora certa. Precisa do deserto, do tempo do silêncio. E o momento que a fruta, a semente germina, não é no pódio, não é no alto, não é na árvore que floresce. Ela precisa do silêncio para germinar, precisa do deserto, da solitude. Se tiver outra semente ali do lado, até atrapalha as suas raízes. Há momentos que é você com você e Deus. É preciso chamar Deus. É preciso se abrir para a luz do esclarecimento,
do entendimento e da busca. E mais do que isso, você saber que precisa desesperar, não. Em todo momento na sua própria vida existem as ferramentas necessárias para você direcionar o seu destino, para você direcionar a sua caminhada. Não é necessário buscar fora. Olhe para dentro, olhe para a sua vida, olhe para a sua existência. Esteja presente. Há situações apenas uma respiração profunda, tomar um sol, tomar um banho, o autocuidado, cuidar da sua proteção física, emocional, espiritual. Há momentos que isso é o suficiente. E que você é o suficiente. Que você dá conta. E que você só precisa decidir o que você quer da vida. Decidir onde vai estar a referência para a sua caminhada. Você consegue seguir o seu caminho, se localizar no mundo, mesmo quando você não está enxergando o próximo passo. Você consegue se guiar, buscar se ouvir, se entender e seguir em frente. Ou uma crítica vai te abalar, ou qualquer conflito vai te desestabilizar. Importante a gente olhar para si. Menos televisão, menos olhar a mídia, as questões que às vezes mais confundem. O centramento, a conexão pessoal. Entender a sua conexão pessoal. Que você está aqui, que você está nesse mundo, que você existe. E que você vale a pena. Porque você vale a pena. Porque cada ser humano vale a pena. Independente da experiência, independente do sucesso ou do fracasso, independente das vitórias e das derrotas, dos amores e dos desamores. O que te faz forte? O que te faz capaz? O que te faz seguir? A vida deve ter o seu fluxo. O fluxo deve dar continuidade. Mas agora algo importante. E as dores da sua alma? E os traumas da sua existência? E as fragmentações interiores? Como você lida com isso? Peça ajuda. Busque. Situações onde que você ainda não consegue ter essa percepção, busca um olhar, busca um entendimento, busca um apoio, mas não para qualquer pessoa. A gente não pode pedir ajuda para quem está no mesmo buraco que a gente. A gente tem que gritar, às vezes até alguém um pouco mais longe do que a gente, um pouco mais acima, que já está um pouco mais adiante, para vir e ajudar. E nessa trajetória, o que mais importa não é o que o outro fala, o que o outro aprendeu teoricamente, mas é que já foi internalizado, já se tornou concreto na experiência. É isso que conta. Então, sucesso na sua caminhada. Se inscreva no canal. Já se inscreveu?
e compartilhe para que mais pessoas possam usufruir deste conteúdo. Mas compartilhe aqui comigo como está a sua trajetória, como está a sua busca, como você se sente. Já aprendeu a escutar o seu corpo? Um grande abraço, até a próxima.